Fala rapaziada, começando mais um episódio de Onde a Coruja Dorme FC. E hoje para falar um pouquinho melhor a respeito da vitória do Palmeiras sobre o Universitário do Peru por 4-0, numa espetacular atuação da equipe palmeirense, que praticamente já encaminha sua passagem para as quartas de final da Copa Libertadores da América de 2025. E tudo isso, na minha visão, se deve a uma grande aposta do Abel Ferreira. O Abel Ferreira, que já vinha ensaiando um esquema tático com o Vitor Roque e o Flaco Lopes, ele acaba finalmente colocando os dois como titulares. E foi uma combinação que, na minha visão, foi completamente perfeita. Os jogadores estavam extremamente entrosados, pareciam que eles estavam jogando naquela posição há inúmeros anos. Então foi um dos grandes acertos aí do Abel Ferreira, essa formação, porque logo no início do jogo, se eu não me engano, aos 3 minutos do primeiro tempo, nós já tivemos a primeira jogada da dupla, onde o Vitor Roque acaba sofrendo o pênalti. Pênalti esse que é cobrado pelo Gustavo Gomes e convertido. Uma coisa que eu achei extremamente interessante é como o Palmeiras ele vem revezando os cobradores de pênalti, né? O Palmeiras que historicamente não vem tendo um bom desempenho na cobrança de pênalti, acaba que o Palmeiras vem promovendo esse revezamento. No último jogo nós tivemos o Flaco Lopes contra o Ceará cobrando, nós já tivemos o Piquerez também fazendo cobranças de pênalti, e até pouco tempo atrás o nosso cobrador oficial era Rafael Veiga, porém após aquele pênalti que a gente lembra com muita tristeza que foi contra o Corinthians, né, que foi na final do Campeonato Paulista onde ele perde o pênalti, né? Então ele a partir desse momento ele para de cobrar. E também eu creio que muito da baixa de desempenho que ele teve ultimamente se deve a esse pênalti perdido. E nisso o Palmeiras já sai com 1-0 com 3 minutos, uma situação extremamente favorável. É sempre importante lembrar, né, que o Universitário é um time extremamente frágil, né? É um time que não reúne tantas condições, tanto táticas quanto técnicas. É um time que deixa bastante a desejar. É uma defesa que erra muito. Teve umas 2 ou 3 jogadas que a defesa praticamente entrega a bola para o Palmeiras. Então há de se lembrar também esse fato. Porém, o Palmeiras fez sua parte. É inegável isso. O Palmeiras ele foi lá e se aproveitou muito bem das deficiências do seu adversário e logo já fez o seu segundo gol, novamente com a dupla Vitor Roque e Flaco Lopes funcionando à perfeição. Dessa vez, o Vitor Roque foi lá e deu um passe daquele estilo de meia clássico mesmo, deixando o Flaco Lopes na cara do gol, pronto para empurrar para as redes e marcar o segundo gol do Palmeiras. Um gol que já dá uma vantagem extrema para o Palmeiras, e lembrando que tudo isso aconteceu com menos de 15 minutos, o que deixa tudo ainda mais espetacular. O Palmeiras, a partir desse momento, ele administra, né, o jogo, e o Universitário até tenta esboçar uma pressão. Só que, como eu falei anteriormente, é uma equipe muito frágil, uma equipe que dispõe de pouquíssimos recursos técnicos, uma equipe que tem um repertório muito limitado e que não pôde fazer frente à forte equipe do Palmeiras. O Palmeiras não demorou muito e aos 31 minutos do primeiro tempo, após um grande lançamento, novamente o Vitor Roque vai lá e marca o seu primeiro gol na partida. O Vitor Roque, que eu já vinha falando muito a respeito dessa garra dele, dessa vontade que ele tem de estar sempre disputando todos os lances, de não ter bola perdida para ele, e foi novamente premiado, assim como no jogo passado, com mais um gol. E aos poucos, ele que era um jogador que vinha tendo uma grande cobrança, né? Não à toa, até porque foi a contratação mais cara da história do Palmeiras, ele foi lá e marcou o seu gol, deixando o Palmeiras com 3-0 já no primeiro tempo. No segundo tempo, os prognósticos também foram os mesmos, né? Com um Universitário com muita dificuldade e o Palmeiras mandando bastante no jogo. Além do mais, nós tivemos um agravante, que foi uma expulsão de um defensor do Universitário, deixando o jogo ainda mais desequilibrado e mais favorável ao Palmeiras. Eu creio que até o Palmeiras
poderia ter aproveitado um pouco melhor esse fato do jogador a mais. O Palmeiras até pressionou, conseguiu algumas finalizações, conseguiu levar perigo, mas poderia ter sido um pouco mais incisivo até para ampliar ainda mais esse placar. Creio que o Palmeiras poderia ter tentado ser um pouco mais incisivo nessa parte ofensiva, né? Porém, o quarto gol sai, e novamente com ele, Flaco Lopes. Após uma jogada do Piquerez, o Piquerez chuta, a bola acaba batendo na trave, e na sobra o Flaco Lopes vai lá de cabeça e marca o quarto gol da equipe palmeirense. O Palmeiras, que ainda teve esse lance revisado pelo VAR, após uma confusão na minha visão, porque estava muito claro que o Flaco Lopes veio de trás e que até chegou a se analisar se o Vitor Roque teve uma interferência na questão de estar atrapalhando a visão do goleiro, porém o VAR foi lá e comprovou que nada disso ocorreu. O gol foi totalmente legítimo e o Palmeiras saiu com esse 4-0. Esse 4-0 que praticamente sacramenta a classificação palmeirense para as quartas de final da Copa Libertadores da América. E é impressionante como o Palmeiras vai bem na Libertadores. É uma equipe extremamente difícil de ser derrotada. É uma equipe que sabe muito bem como as coisas funcionam, sabe jogar muito bem essa competição e também dá um certo alívio. O Palmeiras, que vinha pressionado após a eliminação naquele jogo péssimo que fez contra o Corinthians pela Copa do Brasil. Porém, uma partida dessa, com um placar como esse e também com uma exibição dessa, dá sempre uma tranquilidade para você continuar o seu trabalho e desenvolver da melhor maneira possível. Agora que o Abel busca novas alternativas táticas, né? E eu creio que essa com o Vitor Roque e o Flaco Lopes juntos, eu creio que funcionou pelo menos nesse jogo. Há sempre de se lembrar da fragilidade do Universitário, mas pelo menos dessa vez funcionou praticamente à perfeição. Então é um Palmeiras que encaminha sua classificação, vai pegar caso passe, né? A gente fala dessa forma até porque o futebol é sempre imprevisível, né? Então nunca é bom estar contando vantagem antes da hora, mas eu creio que só uma coisa muito fora do normal faria com que o Palmeiras não se classificasse, mas de qualquer forma o futebol é surpreendente, mas o Palmeiras praticamente já encaminha sua classificação e pode pegar na próxima fase o vencedor de River Plate e Libertad do Paraguai. Então, um próximo jogo que pode ser difícil para o Palmeiras na próxima fase, nas quartas de final, porém o Palmeiras vem se encaixando e vem mostrando um desempenho muito bom, especialmente no jogo de hoje. Agora eu quero saber um pouquinho mais da sua opinião. O que você achou do jogo e como você viu a dupla Vitor Roque e Flaco Lopes jogando juntos? Fala para mim nos comentários, pode ser? Um abraço. Tchau, tchau.